Olá, aula 47 do curso de Matemática Básica. Nós iremos começar hoje aquela série de 5 aulas cujo título é Fatoração. Com toda certeza, isso sem a menor possibilidade de eu estar errado, esse assunto vai ser o mais importante de tudo que virá de agora em diante. Tudo, absolutamente tudo o que virá, não só no ensino fundamental, no básico, né? Como no ensino médio. Fatoração vai ser o alicerce, vai ser a fundação de tudo que você fará de hoje em diante em matemática. Portanto, tente aproveitar o máximo possível essas 5 aulas, começando a partir dessa 47. Vamos estudar 7 casos de fatoração. 7. Nessa aula de hoje, nós vamos ver os 2 casos mais simples. Vamos começar, claro, pelos casos mais simples. Nós iremos ver o primeiro caso, que chama-se fator comum. Vou fazer alguns exercícios aqui para você. Fator comum. E depois nós iremos ver um segundo caso chamado agrupamento. E no final dessa videoaula, conforme eu prometi na videoaula passada, eu vou fazer uma aplicação de um método, né, de investigação matemática, usando o que nós iremos aprender nessa videoaula. Ok? Então toda a atenção aí ainda é pouco para que você possa compreender isso. Então vamos lá, primeiro caso, fator comum. Mas antes, vamos tentar entender um pouquinho, pronunciar mais devagar e com mais atenção a palavra fatoração. O que é que significa? Essa palavra fatoração, você já faz, na realidade, fatoração de números naturais. Você viu isso no volume 1. Então, apenas para tentar estabelecer uma ponte de ligação, né? Fazer uma analogia com essa fatoração. Vamos supor que eu peça para você fatorar o número 20. Você já sabe, fatorar um número natural é transformar esse número em um produto de fatores primos. Transformar o número em um produto. Produto de fatores que sejam primos. 20 devidamente fatorado, você fica com 2 elevado ao quadrado vezes 5. Tanto esse 2 quanto esse 5 são fatores primos. Você diz então que 2 ao quadrado vezes 5 é a forma fatorada do número 20. Quer um outro exemplo? Vamos lá então, o que é que você tem aqui? Vamos ver o número 40. Pronto, olha aqui 40. Você tem 2 elevado ao cubo vezes 5. Ou seja, 2 ao cubo vezes 5, você tem a forma fatorada do número 40. Né? Um último exemplo, vamos ver aqui quem é que a gente tem. O número 30. Pronto. O que é que você tem aqui? 30 devidamente fatorado é 2 vezes 3 vezes 5. Tanto 2 quanto 3 quanto 5 são fatores primos, são números primos. Aí você diz que 2 vezes 3 vezes 5 é a forma fatorada do número 30. Ok? Bom, o que a gente vai fazer a partir de hoje? Vamos tentar transformar polinômios, vamos nos restringir aos polinômios. Vamos tentar fatorar polinômios. Vamos transformar somas algébricas em produtos. É isso mesmo? E para isso você tem os 7 casos no ensino fundamental. Os 7 casos que nós iremos ver a partir de hoje. Então vamos lá. Primeiro caso, fator comum. É só você parar e pensar um pouquinho. Fator é porque está multiplicando. Comum é porque deve estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. A tradução é justamente essa. A tradução matemática é essa mesmo. O significado é esse. Aqui é bem simples, propositadamente simples. Depois a gente vai dentro, claro, das limitações desses 2 casos, são bem elementares, mas a gente vai tentando dificultar um pouquinho. Ok? Vamos lá, observe que o número 4, ele aparece como fator nesse monômio. E o número 4 aparece como fator também nesse monômio. Ora, se ele aparece como fator nos 2 lugares,
ele é comum aos dois lugares, aos dois monômios, você diz então que você tem um fator comum. Como é que você fatora? Vamos colocar esse número 4 em destaque. Vamos destacá-lo. Simples. E aí eu vou fazer o quê? Já coloquei ele aqui. É como se você... Aliás, é como não, é justamente isso. Você vai aplicar a propriedade distributiva de trás. Ou seja, ao contrário. É como se você estivesse andando para trás na propriedade distributiva. É isso mesmo? Então eu vou dividir 4A por 4. Vou botar o resultado aqui. Vou repetir logo aqui o sinal de mais. Depois eu divido 4B pelo fator comum e a resposta de divisão eu coloco aqui. Essa divisão nós já vimos, portanto eu me sinto um tanto quanto à vontade para prosseguir aqui nessa divisão. 4A dividido por 4, isso é igual a A. 4B dividido por 4, isso é igual a B. Portanto, o que é que você diz? O que é que a matemática diz? Que 4, a expressão 4 que multiplica A mais B é a forma fatorada do binômio 4A mais 4B. Isso aqui é um fator. Portanto, nós fatoramos a expressão 4A mais 4B. Aqui, agora observe. O que nós tivemos aqui foi o fator comum numérico. Aqui nessa expressão nós temos tanto o fator comum numérico, que você está vendo aqui, que é o 7, como também temos o fator comum literal, que é a letra A. Então você tem que botar os dois. O que for comum você vai colocar na condição de fator. Então deixa eu abrir um parêntese aqui. Observe que eu tenho 7 e eu tenho também o A. Então o fator comum é 7A. Deixa eu repetir logo esse sinal de mais. É isso mesmo? Se fosse um menos eu repetiria aqui. Então vamos lá. Essa divisão você já sabe fazer. 7AX dividido por 7A fica X. 7AY dividido por 7A, você vai ficar com Y. O mesmo comentário. Essa expressão que você está vendo eu passando o dedo aqui é a forma fatorada dessa daqui. Aqui agora, preste atenção aí agora, foi o que eu fiz para você. Fator comum literal você não tem, você está vendo aqui não tem. Agora, a princípio, sei lá, o iniciante aí, o bem iniciante mesmo, ele tende a achar, ou ela tende a achar, de que não há fator comum. E aí, você não pode fatorar essa expressão pelo fator comum, porque eu não estou vendo. Aqui tinha um 4, o 4 repetia. Aqui tinha um 7, ele também repetia aqui. Mas aqui, ó, não tem. Tem sim. E aí você vai precisar, como sempre, né, de maneira inevitável, você vai precisar do seu passado. É só você fatorar o número 12. Quando você fatora o número 12, você percebe que o número 3 aparece como fator do número 12. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3, ou 4 vezes 3, se você quiser. Portanto, você percebe que esse 12 aqui, você tem o 3 como fator. É interessante, eu coloquei de propósito para chamar a sua atenção. Então, na realidade, você tem aqui o 3, aqui, e vou abrir um parênteses, porque você já não tem mais nenhuma letra como fator comum. E aí você vai dividir 12x por 3, deixa eu repetir logo aqui, 12x por 3 e 3y por 3, e botar a resposta aqui. Bom, 12x dividido por 3 é simples, isso vai ficar com 4x. 3y dividido por 3, o que é que isso vai lhe dar? Y. Se você quiser, é claro que lá numa situação de avaliação de prova, se estiver sendo testado, você não terá tempo para isso. Isso não é surpresa para você. Por isso é que você tem que ter segurança, total segurança, 150% de firmeza no que você está fazendo. Mas aqui a gente pode fazer, pode e deve fazer. Como é que a gente faz para verificar se essa resposta está correta, se essa fatoração ela está correta? É só você aplicar a propriedade distributiva. Você vai com a fatoração e volta com a distributiva. É só você fazer, ó, 3 vezes 4x, isso é igual a 12x. 3 vezes y, isso é igual a 3y. Pronto, acabou. Bom, o que é que nós temos aqui agora? Bom, essa situação aqui agora, ela é interessante aí. Observe, vamos lá. Fator comum literal. Veja que a única letra que aparece nos 3 monômios simultaneamente é a letra C. Ela aparece aqui e aparece aqui.
nenhuma outra letra aparece. Nos três não. O A você tem aqui, no primeiro não tem mais em nenhum lugar nenhum. O X você só tem no segundo. E a letra T você tem no primeiro e no terceiro. Portanto, fator comum literal é a letra C. Ok? Bom, agora vamos ver. Observe, tem um detalhezinho que eu preciso chamar a sua atenção para esse detalhe. Observe que a letra C aqui aparece elevado ao cubo. Aqui a letra C aparece elevada à quarta potência. E aqui a letra C aparece elevada ao quadrado. Eu coloquei de propósito para chamar a sua atenção. Toda vez que você tiver essa situação de uma letra, uma mesma letra, aparecer em vários monômios que estiverem sendo somados algebricamente, você sempre, você irá pegar a letra comum elevada ao menor expoente. Se você pegar elevado ao maior, você vai complicar a situação. Então você pega sempre elevada ao menor expoente. No caso aqui, o menor expoente é o quadrado. Então você pega ela como fator comum. Então deixa eu colocar aqui. Vamos C ao quadrado. Pronto. Já está colocado em evidência. Eu já destaquei o fator comum literal. Bom, agora a gente vai para o fator comum numérico. Dá uma olhadinha aqui. Você tem o número 6 aqui como fator. Aqui você tem o número 90. E aqui você tem o número 36. Ora, se você tentar aí agora, é interessante que você faça isso. Eu gostaria imensamente que você fizesse aí agora, nesse momento, a fatoração do 6, do 90, do 36 e calculasse o MDC, o máximo divisor comum. Se você fizer isso, você vai encontrar para fator comum o número 6. Ou seja, é o MDC, o máximo divisor comum. O 6 divide tanto 6 quanto 90 quanto 36. Portanto, você vai colocar ele como fator comum, uma vez que ele divide todos eles. É o maior número que divide o 6, o 90 e o 36. Pronto, está feito. O que é que você vai fazer agora? Deixa eu repetir esse menos. Deixa eu repetir esse menos. E deixa eu repetir esse mais aqui. Pronto. Aqui agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar cada expressão dessa, essa e essa, e vai dividir pelo fator comum. Você vai fazer a divisão pelo fator comum e vai botar as respostas dessas divisões aqui nesses lugares já determinados. Vamos lá, você me acompanha aí? 6 ao cubo, C ao cubo vezes T, dividido por 6C ao quadrado, você vai ficar com A ao cubo, CT. Pronto, tá aí. Se você tentar voltar com o distributivo, você consegue, você volta justamente para cá. Bom, menos 90 dividido por 6, isso é fácil, isso dá 15. C a quarta dividido por C ao quadrado, simples, C ao quadrado. X a quinta não tem ninguém. Tem alguém aqui para dividir com X a quinta? Não, então você repete ele. Pronto, deixa quieto. Vamos lá, 36 dividido por 6, fácil. Esse é o número 6. C ao quadrado dividido por C ao quadrado vai dar o número 1. Você não vai colocar 1 ali como fator, né? Não tem necessidade. Tá vendo esse T aqui? Não tem ninguém aqui esperando o T para dividir ele. Portanto, você repete. Pronto, tá aí, ó. Fácil, bem fácil essa história de fator comum. Útil, muito útil. Você vai ver aí agora numas propriedades que nós iremos demonstrar no final dessa videoaula. Você verá que fator comum é importantíssimo, é algo que vai fazer parte de sua vida de hoje em diante. É isso mesmo? Vamos para o segundo caso.
Muito bem, muito bem. Vejamos então o chamado agrupamento. Quando é que você vai aplicar o agrupamento? Será nas condições que eu vou passar aqui agora para você. Mas antes eu gostaria que você fizesse o seguinte. Dá uma olhada com bastante atenção nesse polinômio daqui, ó. Dá uma olhada aqui. Você tem fator comum? Não. Nem literal, nem numérico. Não há fator comum. Pois bem, toda vez que você tiver de fatorar, alguém pedir para você fatorar uma expressão, a primeira providência sua, seria interessante que você adquirisse esse hábito, esse roteiro de procedimentos aqui na sua cabeça. Primeiro passo, verificar se é fator comum. Depois agrupamento e depois na ordem que eu vou colocar para você nas próximas aulas. Então olha para cá, dá uma olhadinha para cá. Você não tem fator comum. O 5 aparece no primeiro e no segundo, depois não aparece mais em lugar nenhum. O X aparece no primeiro e no terceiro, o Y aparece no segundo e no quarto, e o A aparece no terceiro e no quarto. Já era, não é fator comum. Mas isso não significa de que a expressão não possa ser fatorada. Ela pode, basta que você faça de maneira conveniente alguns agrupamentos. Você vai agrupar de maneira que seja conveniente. Esse é o detalhe. Isso é muito importante, você está vendo isso pela primeira vez. Dá uma olhadinha para cá nesses dois primeiros. Joga a sua atenção todinha aqui. Observe que se eu pegar esses dois primeiros, eu tenho o número 5 para fator comum. Só nos dois primeiros. Ok? Então vamos fatorar usando o que? Fator comum. Então eu vou colocar o 5, vou abrir um parêntese e fazer algo que você já viu. Aqui vai ficar x mais y. Ok? Mas, vamos lá. Joga agora sua atenção toda para aqui agora. Para esses dois últimos. Para o terceiro e o quarto monômio. Qual é o fator comum nesse caso aqui? A letra A. Então bote em evidência. Pronto. Coloque em evidência. Abra um parênteses. Vamos lá. Quem vai ficar dentro desse parênteses? Faça as divisões. AX, deixa eu repetir o mais. AX dividido por A. AY dividido por A. Então é fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho certeza disso para você. Parou? Não. Nós ainda não conseguimos transformar isso em um produto. Ainda tem uma soma aqui no meio. Agora, preste bem atenção. É isso que eu falo de você me dar 150% de atenção. Preste atenção. O que é que você tem dentro desse parênteses aqui e o que é que você tem dentro desse parênteses aqui? A mesma expressão, o binômio x mais y. E esse binômio está na condição de quê? Esse binômio está na condição de quê? De fator. Ah, já sei aí. Você está querendo me dizer que x mais y, a expressão algébrica x mais y, ela está na condição de fator nos dois lugares. Exatamente isso. Portanto, ela se encaixa na definição de fator comum. É exatamente isso. E aí o que é que você vai fazer? Vai colocar ela em evidência. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E abrir um outro parênteses que você vai entender daqui a pouco para que é que serve. Esse aqui você já sabe. É para colocar o fator comum. X mais y. E aqui você vai entender o que é que a gente vai fazer aqui agora. Então se liga aí o que é que vai fazer. Ok? Eu vou até, eu não sei, por uma questão de ficar visualmente mais agradável para você, deixa eu baixar um pouquinho isso daqui para que fique visualmente mais agradável para você. Deixa eu apagar isso daqui. Pronto, ok, muito bem. Vou descer aqui. Ótimo. Desce aqui, vai. Coloca aqui, aqui e abre aqui. Muito bem. Quem que eu coloco aqui? X mais Y. Agora olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou dividir essa expressão que você está vendo aqui, 5 que multiplica x mais y, por quem? Por x mais y. E o resultado eu vou colocar aqui. Eu disse para você que nós iríamos fazer um pouco mais rápido as divisões, porque nós já vimos, mas aqui eu vou abrir uma exceção. Eu acho prudente abrir uma exceção. Então vamos lá. Eu vou dividir essa expressão, 5 que multiplica x mais y, por quem que eu vou dividir? Pelo fator comum que é x mais y. X mais y. Olha aqui minha autorização
Dá uma olhadinha aqui, ó. Como eu tenho ali uma multiplicação, eu estou autorizado a cancelar esses dois fatores. Pronto. Qual vai ser a resposta? O número 5. Pois pegue esse número 5 e coloque aqui. Mais, coloque aqui. E o mesmo processo você irá, absolutamente o mesmo. Absolutamente o mesmo. A que multiplica x mais y, A que multiplica x mais y, dividido por quem? Pelo fator comum x mais y. O fator x mais y some tanto no numerador quanto no denominador. E quem que fica? O número A. Acabou. Tchau, um abraço, passe bem. Está fatorada a expressão. Então você diz que x mais y que multiplica, não precisa botar o pontinho de vezes, né? Subentende-se que tem uma multiplicação. X mais y que multiplica 5 mais a é a forma fatorada do polinômio 5x mais 5y mais ax mais ay. Percebeu aí? A gente já é uma espécie de uma evolução. É uma evolução. Você aprendeu o fator comum e depois eu joguei para você uma situação onde o fator comum não pode ser aplicado de imediato. De poder ser aplicado, ele realmente é tanto assim que nós aplicamos, mas de imediato não. Esse, digamos assim, é o atrativo do caso agrupamento. Você olha para a expressão, já está com a mente treinada. Deixa eu ver, é para fatorar? Peraí, fator comum. E não é fator comum. Aí automaticamente já está programado. Vai tentar o agrupamento. A mesma situação aqui agora. Dá uma olhada, o que é que você tem aqui? A mesma situação. Você não tem fator comum. O 7 aparece nos dois primeiros. O Y aparece no primeiro e no terceiro, o B aparece no segundo e no quarto, e a letra M aparece no terceiro e no quarto. Não tem fator comum. E aí? Vai desistir? Claro que não. Dá uma olhadinha para cá, quem está lhe olhando. O 7 está gritando aqui para você, está implorando para que você perceba que ele é fator comum nos dois primeiros. Quem está aqui agora berrando para você enxergar ele como fator comum? A letra M. Então vamos fazer o mesmo processo, absolutamente o mesmo. Eu vou colocar o 7 aqui, deixa eu colocar logo aqui. Eu tenho Y menos B. Aqui é o M, deixa eu colocar M. Abre-se um parênteses. O que a gente vai ficar? Y menos quem? Menos B. Mesmo processo. Poxa. Dá uma olhadinha para o interior desse parênteses. Olhou? Agora olha para cá. Precisa dizer mais algo? Claro que não. Então vamos lá. Vamos colocar Y menos B. Vamos lá. E vai abrir um outro parênteses. E fazer o quê? Algo muito parecido com o que nós fizemos aqui. Me acompanhe? 7 que multiplica Y menos B. Dividido por Y menos B. Quem é que fica? O 7. Repita o sinal de mais. Por favor, repita. M que multiplica Y menos B dividido por Y menos B. O que é que vai lhe dar isso como resposta? O M. Fácil. Portanto, fatoramos essa expressão. Aqui é interessante, você vai me dar aí agora um pouquinho mais de atenção para não escapar o que eu vou falar para você, viu? Preste atenção, mais uma vez você tem aquela situação, olha para a expressão, então já sei aí, então vou ver se é fator comum, é um procedimento que eu vou adotar de agora para a eternidade. Vamos lá, fator comum, não é fator comum, não é, realmente não é mesmo não. O A aparece no primeiro e no segundo, o B no primeiro e no terceiro, o C no terceiro e no quarto, e o X o C no segundo e no terceiro, e o X no terceiro e no quarto. Aí já era, tchau, um abraço. Tchau, um abraço? Não, claro que não. Tchau, um abraço por causa do fator comum, realmente não é. Pelo menos por enquanto não. Pelo menos por enquanto de imediato não. Quem sabe lá na frente a gente consegue. O que é que você vai fazer? Vamos lá. Os dois primeiros. Os dois primeiros. Vamos lá. Aí, eu poderia, se eu quisesse, agora eu estou olhando aqui, pegar o primeiro com o terceiro, fique à vontade. Porque, olha só, interessante aí essa sua possível pergunta. Se eu pego o primeiro com o segundo,
eu estou pegando, olhando quem? O A. Eu estou olhando o A como fator comum, não é isso mesmo? Se você pega o primeiro com o terceiro, já não é mais o A que você está olhando como fator comum. Sua atenção agora já se volta para o B, não é isso mesmo? Então, e pegar quem depois? O segundo com o quarto, olhando para quem? Para o C como fator comum. Fica até como exercício depois você fazer o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o agrupamento do primeiro com o segundo e do terceiro com o quarto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho A como fator comum, deixa eu colocar aqui B mais C. E agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. É possível que você aí agora esteja achando que o X ele é fator comum, quando na realidade ele não é fator comum. Quem é fator comum nesse caso é o menos X e não o X. Isso é importante. Então deixa eu colocar menos X. E aí eu vou precisar do que agora? Vou precisar de joguinho de sinal. Então me acompanha aqui agora. Menos XB dividido por menos X, você vai ficar com B. Menos XC dividido por menos X, você vai ficar com quanto? Com C. E aí a clássica pergunta que eu vou pedir para você. Dá uma olhadinha aqui agora nos dois parênteses. Qual é a expressão que você tem nesse primeiro parênteses? Qual é a expressão que você tem ali naquele segundo parênteses? Já sabe, não precisa nem comentar mais, né? Então deixa eu colocar ele aqui para você, B mais C. E aqui essa divisão, A que multiplica B mais C dividido por B mais C, vai lhe dar o A, menos X que multiplica B mais C dividido por B mais C, vai lhe dar menos X. E a gente consegue, por fim, a fatoração. Bom, para nós encerrarmos agora o caso agrupamento, antes de nós irmos para as aplicações, né, que eu prometi para você, deixa eu mostrar esse último caso aqui. Ainda é agrupamento, mas é um caso, é uma situação especial onde você irá aplicar o caso inicialmente agrupamento, depois você termina caindo no fator comum. Se você olhar com bastante atenção, e o que é pior, eu não quero que aconteça isso, se você ficar sempre acostumada ou então acostumado a querer sempre agrupar os dois primeiros, vou agrupar o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, porque sempre acontecerá, poderá ser feito isso. Isso é perigosíssimo. E aí, para evitar que isso passe pela sua cabeça, eu já jogo logo isso daqui para desestimular você nessa aventura. Observe que o primeiro com o segundo não vai lhe dar absolutamente nada. Aliás, para começar, isso não é agrupamento. É só você dar uma olhadinha aqui com calma que você vai perceber que não é um agrupamento possível de ser feito de imediato. O primeiro com o segundo não tem nada em comum. O segundo com o terceiro com o quarto, idem. Mas, aí é que tem um detalhe, mas, como isso aqui é uma soma, eu posso muito bem trocar a posição das parcelas. Não há nenhum problema, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse AX e vou passar o terceiro monômio para aqui, ó.
Aí poderia passar o quarto sem problema, fica até como exercício, em vez de passar o terceiro para o lugar do segundo, passar o quarto para o lugar do segundo. Bom, o segundo agora vai para o lugar do terceiro. E aqui agora eu jogo, ou melhor, eu deixo o AY aqui, perdão, deixo o AY. Quando você faz isso, a expressão continua a mesma. Eu não alterei a expressão, eu apenas modifiquei a posição das parcelas, o que é permitido. Agora você dá uma olhada aqui agora, e aqui agora você também dá uma olhada. Tem fator comum? Você já está vendo, agora já apareceu. O x, aqui eu vou ficar com A mais B. Quem é que eu fico aqui? Fator comum quem é? O Y, claro, óbvio. E aqui eu tenho um B mais A. Dá uma olhadinha para cá. A mais B, né? E aí eu posso colocar X mais Y é o fator comum e B mais A. Pronto, está fatorada a expressão. Bom, mostrado para você os dois casos, o agrupamento e o fator comum. O que é que nós vamos fazer agora? Aquela parte que eu prometi a você no final de cada videoaula do assunto fatoração. Comecei isso na realidade na videoaula passada com produtos notáveis. Nós iremos usar o que aprendemos na videoaula correspondente para mostrar para você algumas aplicações dentro de matemática. Já estou estudando, isso aí no futuro aí não será para agora, já estou estudando fazer aplicações usando matemática em outras ciências fora da matemática, mas usando matemática, né? Mas já é uma promessa. Deixa eu primeiro, eu e a Annalise estamos estudando isso para ver como é que fica legal, mas já existe essa possibilidade de nós começarmos a fazer aplicações de matemática em outras ciências. Vamos lá. As aplicações que nós faremos hoje, elas são muito elementares, em decorrência, claro, do próprio caso agrupamento e do caso fator comum, que são casos muito elementares. Não tem como a gente tornar algo isso aí mais complexo. Na próxima videoaula já fica a promessa aí minha. As aplicações serão muito mais interessantes. Eu vou mostrar para você até um recurso matemático que não costuma ser ensinado no ensino médio. A gente vai chamado princípio da indução finita. Já é promessa aí para você, a gente já vai jogar para você de maneira leve, mas na alma, na essência, vai ser o princípio da indução finita, quando nós dermos os próximos casos de fatoração, que é diferença entre dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Mas hoje fica uma coisa bem leve, mas espero que essa leveza desses casos aqui seja produtivo, né? Seja proveitoso para você. Vamos lá. Eu vou jogar 3 propriedades. Eu vou demonstrar 2 e a outra fica como exercício para você. Tá combinado? Então vamos lá. Só que antes de eu enunciar para você, colocar para você aí o enunciado dessas propriedades, deixa primeiro eu relembrar. Eu falei isso para você no volume 1, mas não está nada a gente relembrar aqui agora. É o conceito de número par e o de número ímpar. Isso vale para números inteiros, não é só natural não, vale para inteiro. O menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, por aí vai, são números inteiros pares. Fica pensando que par é só 0, 2, 4, 6, 8. Você também tem o conceito de par se estendendo para os números inteiros negativos. O mesmo coisa de ímpar, né? Quando o número termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Você tem o número ímpar, não é isso mesmo? Pois bem, como é que, talvez isso aqui seja novidade, não sei. Como é que você representa de maneira geral, sem particularizar, um número par e um número ímpar? Bem simples. O número par você escreve através da notação 2n. N, a palavra N de neném. Onde n é um número inteiro qualquer. Qualquer número inteiro que lhe passar pela cabeça, seja ele qual for. Se você substituir aqui e multiplicar por 2, o resultado é um número par. Quer um exemplo? Vamos lá. 3. 3 é ímpar. Substitua aqui, vai. 3 vezes 2, 6. Pronto, 6 é par. 15. 15 vezes 2, 30. 30 é par. Então, a partir de hoje, toda vez que você for solicitado a escrever
um número par de maneira geral é 2n. E com a observação, claro, não esquece não, onde n, vamos deixar claro, onde n pertence ao conjunto dos números inteiros. Qualquer inteiro que você quiser. E ímpar, como é que você representa o número ímpar? É 2n mais 1. Ou seja, é o sucessor de um número par. Claro, óbvio, isso é explícito demais, né? Agora você pode substituir esse mais 1 por menos 1. Também vai dar. Porque o número ímpar, o sucessor de um número par é o número ímpar. E o antecessor de um número par também é um número ímpar. Então você pode representar um número ímpar por 2n mais 1 ou por 2n menos 1. Aí tanto faz, fica aí a seu gosto, não é isso mesmo? Bom, eu vou enunciar 3. A primeira propriedade que nós vamos aqui agora provar, lembra das generalizações? Não esquece mais nunca das generalizações aí, do erro, do perigo das generalizações. A primeira propriedade é a seguinte, ó. Mostrar que a soma entre dois números pares é um número par. Nós vamos ter que provar que a soma entre dois números pares quaisquer sempre dará como resposta um número par. Não é isso mesmo? Essa é a primeira. Se você quiser já adiantar aí, você já adianta. Combinado? Então vamos provar isso. Eu tenho que provar, demonstrar, não de maneira particular, demonstrar de maneira geral, entendeu? Que a soma de um número par com outro número par vai dar sempre como resposta um número par. Então vamos lá. O primeiro número par que eu posso representar é 2p, onde p é um número inteiro. Não precisa ser n, não. Você tem aí 26 opções. O alfabeto lhe dá 26 opções de representar essa letra. Aqui é o número n e aqui é o número p. Lembrando, no entanto, que p é um número inteiro. Aqui eu vou colocar um outro par. Bom, quem é que eu coloco aqui? 2k, pronto. Onde k é o número inteiro. Você sempre tem que registrar isso. Matemática exige, o rigor necessário exige. Vamos lá. Como é que eu provo que essa soma, um número par somado com outro número par, vai dar como resposta um número par? O que é que a gente vai usar? Claro, o caso fator comum. Já estou aplicando caso fator comum. Quem é o fator comum aqui? O número 2. Então vamos a ele. O número 2 é o fator comum. Bom, aqui eu vou ficar com o quê? Com P e K. Para um pouquinho aí agora. Para um pouco. Quem é P? P é um número inteiro. Quem é K? K é um número inteiro. Você já sabe, isso eu estou seguro, tranquilo, sossegado com você. Lá no volume 1, nós vimos no volume 1 que a soma de dois números inteiros dará como resposta sempre um número inteiro. Seja quais forem esses números, não importa. A adição é uma operação definida no conjunto dos números, fechada no conjunto dos números inteiros. Então eu posso afirmar sem medo nenhum de errar que P mais K, com certeza absoluta, dá como resposta um número inteiro. Então eu vou repetir esse número 2 e P mais K é um número inteiro. Como é que eu vou representar P mais K como um número inteiro? Simples, eu vou aproveitar aqui essa letra N e colocar. Pronto. P mais K, o inteiro P somado com o inteiro K vai dar o inteiro N. E o que é 2N na matemática? É a representação de um número par. Ok? Bom, essa foi a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte, ó. A soma, provar, demonstrar, prove, verifique, que a soma entre o número par e o número ímpar é um número ímpar. Pega o número par e pega o número ímpar. Some. A matemática está garantindo que essa soma sempre dará como resposta o número ímpar. Nós vamos ter que provar essa aqui agora. Muito bem. Então vamos lá. Se quiser adiantar aí, fique à vontade, viu? A soma entre o número par. Deixa eu colocar aqui a soma entre o número par. 2P. E o número ímpar. E um número ímpar. Seja qual for esse número ímpar, eu não sei, seja ele qual for, vou representar aqui 2K mais 1. Poderia colocar 2P mais 1, tanto faz, mas aí seriam consecutivos. Também não tem problema. Eu estou ali generalizando ainda mais. Não precisa necessariamente serem consecutivos. Podem ser consecutivos. Vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Com o que nós vimos na aula de hoje.
Pronto, é a aplicação ali. Olha só, fator comum. Fator comum. O que nós temos? P mais K. E o mais um ali do número ímpar, né? Muito bem. P mais K. Opa, P mais K, mas P é inteiro. K é inteiro. A soma de dois números inteiros vai dar como resposta o quê? Sempre um número inteiro. Tranquilo. Então eu tenho 2 P mais K, vamos representar por N mais 1. E o que é que representa a notação 2N mais 1? Representa um número ímpar. Então, seja lá qual for o inteiro P, seja lá qual for o inteiro K, a soma entre esses números, ou seja, o número inteiro e o número ímpar, vai dar como resposta sempre o número ímpar. Se você quisesse colocar o menos aqui, a resposta seria absolutamente a mesma, sem nenhum problema, ok? Muito bem, e a terceira propriedade, eu deixo isso aí você treinar isso como exercício, é a seguinte: provar que a soma entre dois números inteiros ímpares dará como resposta um número par. Pronto. Você vai provar isso daí como exercício usando fatoração. É isso mesmo? No caso particular, fator comum e agrupamento. Nesse caso aqui, fator comum. E fica a promessa aí da próxima videoaula nós nos estendermos um pouco mais. A gente já vai avançar um pouquinho mais nos casos e eu apresento demonstrações um pouco mais interessantes. Essas são muito fáceis, mas tá bom para quem está iniciante, tá legal. Antes, no entanto, de eu encerrar essa videoaula, né, eu vou atender ao pedido aí da Sandra. Isso, vou atender o pedido da Sandra. Ela me pediu para que eu resolvesse, explicasse melhor falando, né, o exercício D3 do livro. Você que tem o livro na página 57, você que não tem, eu vou colocar para você, não é isso mesmo? A questão para que você possa nos acompanhar. Então vamos lá. A pergunta é essa daqui, em relação a produtos notáveis, não é isso mesmo? É isso daqui, 3y menos a ao quadrado menos a menos y ao quadrado. Isso, exatamente, perfeito. Ela está com dificuldade de entender. Essa aqui não, essa aqui ela me falou que ela está tranquila. Essa daqui é que ela está com dificuldade. Então vamos lá, Sandra, vamos ver como é que eu posso lhe ajudar, minha querida. Vamos lá. Olha só, me acompanhe só. Eu vou até pegar o exemplo, o modelo que eu coloquei para você aí. Nós temos menos a menos 5 ao quadrado. Eu vou tentar aqui agora mostrar para você que essa expressão, a partir de hoje, para todo sempre, Sandra, toda vez que você tiver situações desse tipo, menos a menos 5 elevado ao quadrado, você pode sim, sem nenhum problema, substituir isso pela expressão a mais 5 ao quadrado. Você sempre poderá fazer isso. Sempre. Se você tiver isso daqui, vamos lá, outra situação, menos x menos 10 elevado ao quadrado, menos x menos 10. Isso sempre poderá ser substituído por x mais 10 ao quadrado. Sempre. Eu vou provar aqui agora para você que isso é sempre possível. Nesse caso eu vou fazer essa demonstração para esse caso daqui, combinado? Mas você já sabe que fazendo para aqui você pode fazer para qualquer outra situação, ok? Então me acompanha aí, como é que eu vou provar isso para você. Por que que o quadrado de menos a menos 5, na realidade é o quadrado de a mais 5. Então fica ligado aí, viu? Olha só o que é que eu tenho, vamos lá. Eu tenho essa seguinte situação, menos a menos 5. Eu vou sair daqui, vou executando passos permitidos pela matemática e vou no final das contas chegando aqui, ok? Vamos lá, menos a menos 5. Ora, isso não é difícil para você perceber que na realidade
eu tenho esta situação. Menos A, na realidade eu posso escrever menos 1 vezes A. Posso, claro. Menos 1 vezes A é igual a quem? Menos 5 eu posso escrever como? Menos 1 vezes 5. Não tem problema nenhum. Muito bem. Agora olha só, Sandra, o que é que você tem? O menos 1 aparece aqui como fator. O menos 1 aparece aqui como fator. Ah, peraí. Então ele é fator comum. Exatamente isso, Sandra. Ele é fator comum. Vamos colocar ele em evidência? Vamos colocar ele em evidência. Então, menos 1 vezes quem? Aqui fica o A. O A. Vamos lá. Agora olha só. Se liga, viu? Menos 1 vezes 5. Menos 1 vezes 5 dividido por menos 1. Você vai ficar com quanto? Com 5. Fecha. Agora tem um detalhe. Você está vendo esse 2 daqui? Na realidade, esse 2, ele é expoente de todo mundo aqui. O poder dele é sobre, a esfera de influência é sobre todo mundo, não apenas sobre isso daqui. Combinado? Vamos lá. O que é que você tem aqui? É um vezes, não é um vezes? Eu estou fazendo exatamente igual, uma cópia, poxa, idêntica ao que está no modelo do livro. Eu estou fazendo aqui para você, para tentar facilitar o seu entendimento. É o que eu falei para você. Provavelmente, não sei. Eu estou dizendo provavelmente tem alguma coisa lá na matemática básica que você não está recordando direito. Então olha só o que é que você tem. Você está vendo esse produto? Eu posso chegar aqui e fazer isso, ó, aplicar essa propriedade. Ó. A vezes B elevado a x, olha a senhora, isso vai ser igual a elevado a x vezes B elevado a x. Claro, isso chama-se a propriedade potência de um produto. Potência de um produto. Esse expoente se distribui para quantos fatores você tiver aqui. No caso só tem 2, mas se tivesse 3, 4, 5 milhões, ele se distribuiria. A mesma coisa aqui, ó. Então, na realidade, puxa isso para cá. Na realidade, eu tenho menos 1 ao quadrado vezes A mais 5 ao quadrado. Mas peraí. Menos 1 ao quadrado, isso eu sei que vale 1. Vale 1 vezes A mais 5 ao quadrado. Vou botar o sinal de igual aqui. Muito bem. Precisa escrever o fator 1? Não. Foi o que eu acabei de provar para você. Ó, sinal de igual. Sinal de igual. Sinal de igual. Sinal de igual. Eu provei que o quadrado de menos A menos 5 é igual ao quadrado de A mais 5. Pronto. O que é que você agora vai fazer a partir de hoje e para todo sempre? Vai precisar sempre fazer essa demonstração? Não, isso aí só foi para justificar essa minha afirmativa. Eu fiz uma afirmativa, olha ela aqui, e eu precisei justificar, provar de que realmente isso é sempre verdade. O que é que você vai fazer? Simples, a partir de hoje, vou apagar isso aqui. A partir de hoje, toda vez que você tiver situações desse tipo, Sandra, vamos lá. Olha aqui. Toda vez que tiver situações desse tipo, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Menos 3 menos x elevado ao quadrado. Não pense duas vezes. Não pense duas vezes. É só você fazer. Opa, peraí. 3 mais x ao quadrado. Foi o que eu falei para você no modelo do livro. Ah, se eu tenho menos 5 menos 4t ao quadrado. Isso aqui pode ser qualquer expoente par. 2, 4, 6, 8. Não precisa ser necessariamente o 2, não. Pode ser qualquer expoente par. Tem que ser par. Isso é igual, velho. De novo. Esse menos 5 vira 5. Esse menos 4t vira 4t. Tchau. Um abraço. 4t. Elevado ao quadrado. Isso aqui poderia ser um 4, um 6, um 8. Tanto faz. O procedimento é absolutamente o mesmo. Ok? Bom, agora vamos resolver isso aqui. O exemplo particular do livro. E aí o restante você consegue. Tenta aí sozinha resolver. São 4
4 expressões, eu vou resolver uma e deixo as outras 3 para você progredir sozinha. Tem que tentar, tem que calejar o dedo, tem que quebrar a cabeça. Se não conseguir, pede ajuda que a gente vai socorrer. Mas é como eu falei para você, é isso, é aquele detalhe que eu falo para você, para todo mundo que compra o livro. Vocês têm essa assistência de tirar dúvida, ótimo. Mas esse plantão tira dúvida, ele é absolutamente fenomenal. Ele tem uma ajuda assim fantástica. Se a pessoa procede da seguinte maneira: tenta quebrar a cabeça, como você fez, positivo, parabéns, minha querida, para você. Tenta fazer sozinha, não pede ajuda por enquanto não. Tenta lá, tenta uma vez, tenta 2 vezes. Realmente, se não conseguir na 3ª tentativa, aí sim, já está merecedora, já está merecedor de realmente solicitar ajuda. E aí, quando essa ajuda vem, que é aquela resolução detalhada, poxa, ela tem um efeito no processo de aprendizagem que é assim magnífico. Então, parabéns por ter tentado resolver sozinha. Não conseguiu? Pronto, pede ajuda. O que não vale é a pessoa leu a questão, eu quero ajuda. Leu a questão, eu quero ajuda. Sem tentar resolver. Realmente aí fica aquela falsa sensação de que está progredindo. Vamos lá então, Sandra, vamos ver o que é que a gente tem. Vamos. Isso aqui, olha só. Olha aqui a senhora. Poxa, já sei. Peraí aí, não precisa nem falar aí. Eu já sei aí. Olha aqui. Exatamente. Perfeito, minha querida. Então vamos lá? Pronto. Eu peço a você no exercício, página 57, né? Questão B13, eu peço para que você simplifique essa expressão. Então vamos enxugar. Está muito grande ela. Vamos fazer um regime nela. Vamos diminuir o tamanho dela. Isso aqui é um produto notável, já sabe, né? Quadrado da diferença entre 2 termos. Aqui eu posso um pouquinho mais rápido, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quem? O quadrado do segundo. Cuidado com esse cidadão aqui, viu? É um perigo terrível ele, viu? Maria. Não brinca com sinal de menos, não. Proteja-se contra ele colocando um parênteses. Aqui é fácil. Isso aqui pode estranhar, pode meter medo. Aqui é tranquilo. Quadrado da soma. A regrinha você já sabe. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha aí que beleza. Vamos eliminar esse parênteses? Vamos. Cuidado com esse cara aqui, viu? O que é que nós temos? 9y ao quadrado menos 6ay mais a ao quadrado menos, a ao quadrado menos 2ay menos y ao quadrado. Agora vamos ver os termos semelhantes. Eu tenho alguém semelhante com esse cara aqui? Tem o último lá, tá vendo aqui? Olha aí, Sandra. Pronto. Quem é que fica? O 8y ao quadrado. Tem alguém com ele? Tem sim. Olha aqui, ó. 6ya e 2ay. São semelhantes. Vamos reduzi-los. Vamos lá. Menos 6ya com menos 2ya, você fica com menos 8ya ou 8ay. Se achar mais bonitinho. Bom, aqui pega o bacon, né? Tchau, um abraço, passe bem de lembrança. Pronto, olha aí a senhora. Tá simplificada aí para você. Interessante aí vocês aí. Isso aqui é a resposta. 8y ao quadrado menos 8ya. É a resposta que tem lá no gabarito. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e como é que eu iria fatorar essa expressão? Não estava no planejado não, mas vamos lá. Vamos fatorar aqui. Como é que a gente fatora isso? Simples. 8 é fator comum. Não é isso mesmo? Se alguém pedisse, é claro, para você fatorar. O exercício não pede, a resposta é esta aqui. Eu já estou, por conta própria, estendendo um pouco mais a pergunta. E tem o quê? Tem o y ao quadrado e o y elevado a 1. A gente viu que pega sempre elevado ao menor expoente. Pega sempre elevado ao menor expoente. Então vamos lá. 8y ao quadrado dividido por 8y. Você fica com quanto? Fica com y. Repete o sinal. 8ya dividido por 8y vai dar A. Acabou. Essa seria a resposta fatorada. É isso mesmo? Mas a resposta que tem aí, Sandra, no exercício que você me pediu, é essa daqui.
Tá bom então? Muito bem. Bom, vamos encerrar aqui agora essa aula 47, né? Eu sei que as aplicações que nós fizemos hoje aí, daquela do número par, foram elementares, né? Bem simples mesmo. Mas não fica chateada, não fica chateado não. Na próxima videoaula, a gente já vai fazer aplicações muito mais interessantes. E você vai conhecer aí o tal do princípio da indução finita. Fantástico isso para o seu desenvolvimento. Na próxima aula, a aula 48. Então você me vê agora lá na aula 48. Música